Tá piscando, tá gravando. E aí, galerinha, beleza? Cid na área de novo. Então, hoje nós vamos... Deixa eu vir aqui no meu cantinho, peraí. Meu cantinho que meu amor não gosta que eu gravo aqui. Então, aí... Eu vim falar sobre a síndrome do pânico. Como que eu passei, o que que eu passei, como eu superei. Foi no começo, foi com uma, sabe quando você fica meio, coração parece que vai explodir e tal, não sei o que, dá aquele desespero, você não sabe o que fazer. Então era isso, essa sensação ruim, né? Então, e aí eu não entendi o que que era pânico, né? E no começo eu não, isso é frescura, tal, não sei o que lá, e ficou meio complicado na época de estar, como que eu falo assim, de estar lidando uma coisa que eu não sabia o que que era. Aí, muito tempo, e nisso eu bebia muito. Não chegava a ser alcoólatra, mas eu, quando eu tomava aquela cachaça pra valer mesmo. Durante a semana era uma, duas cervejinhas, tal, não sei o que, só pra relaxar no final do dia. Mas de fim de semana, meus queridos, era tenso o negócio. Bebia com força, pra valer mesmo. E aí, com isso eu peguei... Foi passando o tempo e foi piorando, e as pessoas, eu cheguei a um ponto de beber tanto que cheguei a ficar, não ficava agressivo ao ponto de agressão física, mas agressivo de palavras, entendeu? E fui deixado para trás, foi uma bagunça a minha vida, foi muito louco, né? E aí dá brecha para as outras pessoas falarem, né? Você imagina, fala com força de você, entendeu? E eu fui assim, uma coisa muito louca. E aí, quando eu tava no desespero mesmo pra valer, foi que era oração e ação, né? Eu sou budista, como vocês viram no outro vídeo, eu sou budista e a gente fala que não existe oração sem resposta, né? É a frase que eu gosto de falar com a minha namorada, que é: o inverno não fala se tornar primavera. Então, orei muito, por que que eu falo? No dia que eu mais desesperado tava, assim, aí eu já tinha conversado com minha mãe e tudo e tal, mas só que mãe é mãe, né? Mãe, você não vai contar tudo o que passa com você. Aí eu conheci uma pessoa. A princípio foi um oi, tal, não sei o que lá, tal, e foi desenrolando, e se tornou minha amiga, a gente conversa de vez em quando, e hoje se tornou minha namorada, né, meu amor? E já tô em planos, tá? Tô em planos, segura, gatinho. E aí, foi nessa época que eu conheci ela, que foi a minha pior época, foi a pior época de todas que eu não conseguia mais nem raciocinar direito, mas ela me distraía, ela me ligava, acho que ela sentia que eu estava com pânico e me ligava de vez em quando, sempre quando dava, porque ela tinha a vida particular dela e a minha. E aí, como nós tínhamos amizade, então nós desenrolava conversa, brincava, tal, e eu mostrava onde eu morava, ela mostrava onde ela morava, tal, e aí tudo bem. E aí teve uma hora que não deu mais pé pra mim, aonde o negócio tudo desandou e eu não conseguia mais nem raciocinar direito. Foi onde eu vim morar com minha família. Aí a minha família me apoiou, claro, né? Tipo, não iam deixar eu pra trás, né? Igual aconteceu comigo. E aí eles me apoiaram. No começo foi meio que uma cobrança, assim, né? Porque eles não sabiam o que eu tava passando de verdade. Eu acho que, não sei o que aconteceu, acho que foi, não sei. E aí antes eles falavam assim: ó, gente, galera, quem passa por isso, vocês conhecem alguém que passa por isso, não é frescura, eu passei, tá? Muito importante falar, não é cobrando, é incentivando, é diferente. Não é incentivo, você tem que sair, você tem que fazer não sei o que, você tem que... Não, incentiva, ó, seria bom você fazer assim, ó, vamos junto, entendeu? E no começo eu escutei muito você tem que, né? Esse você tem que me apavorava mais. Me apavorava assim de um jeito que eu tô olhando pra lá que eu tô com panela no fogo. É, tô cozinhando. Então, e aí me apavorava muito. E aí
a minha namorada na época, ela ligava pra mim de vez em quando, tal. Assim, sempre quando dava, ela me escrevia. E ela me acompanhava. Era meu desabafo, né? Meu desabafo. Era a meu porto seguro. Ela sempre dando atenção do jeito que ela podia, né, amor? Do jeito que ela podia, me escutava, eu escutava ela. Também ela tinha os probleminha dela, né? Todo mundo tem. Então foi muito interessante essa parte. E aonde, como eu consegui sair da síndrome do pânico? 99% eu já saí da síndrome do pânico. Às vezes, né? Ninguém é de ferro. E às vezes bate um desespero ainda. Tô olhando a panela, gente. Tem uma panela ali no fogo, tá? E aí ainda bate o desespero de vez em quando, assim, sabe? Tipo, né? O medo de ficar sozinho, essas coisas assim. Não vou ficar falando, senão dá start em alguém. E como que eu saí? Foi o dia que a minha namorada ligou pra mim e falou assim, na época, né, que ela não era minha namorada ainda. Aí ela falou assim pra mim, você tem que, ela falou assim pra mim, Preto, você tem que sair. Ela deu um chacoalhão em mim, você tem que sair. E eu que não escutava, você tem que, né? Mas como ela sempre me deu atenção, sempre foi assim, muito ponta firme comigo, aí eu, cara, vou fazer alguma coisa. Aí ela ligou de câmera. E eu tava cabeludão assim, ó. Dava pra amarrar já, barbudão, tal. Ela falou, não, tá errado, Preto. Você tem que fazer alguma coisa, que tá errado. Aí você tem que entrou. Ela, vamos. Vou ficar com o celular ligado, eu vou com você no cabeleireiro. Aí foi aonde eu saí de casa pra cortar o cabelo, porque eu fiquei, gente, vou confessar pra vocês, eu fiquei quase 2 anos da minha vida enfiado dentro do quarto. Foi feio. Hoje não, hoje eu consigo sair, hoje eu consigo fazer as coisas, tal, mas antes foi 2 anos enfiado dentro do quarto. Não é que eu não saía. Eu saía, eu ajudava a minha família, a gente trabalha com comida, vendendo comida, ajudava a minha família, ajudava minha mãe, meus filhos, tal, e depois eu já voltava pro quarto. Não saía pra nada, né? Eu saía no máximo aqui no mercadinho e já voltava desesperado. Eu tinha que caminhar, fazer alguma coisa. Aí também, eu tive um problema de saúde muito louco, e depois eu conto pra vocês em um outro vídeo, né? Mais pra frente. Eu tô fazendo isso agora aqui porque eu quero completar o vídeo anterior para poder soltar o mais um, tá? E aí ficou uma coisa assim muito forte. Aí eu peguei e fiz como que eu falo pra você assim? Fui lá, cortou o cabelo e tal. E aí ela começou a trabalhar minha autoestima, né? Começamos a conversar um pouco mais. E minha família me incentivando, vamos. Aí que foi bom. Vamos fazer juntos, vamos viajar. Na primeira viagem eu não fui, minha família foi, eu não fui. Aí eu fiquei lá só, né? Fiquei dentro de casa, trancado. Não saí, acho que foi pra comprar, acho que alguma coisa, uma mistura no mercado, só. Não saí pra nada. Tá. Aí depois, desses tempos pra cá, desses últimos meses que o último ano, acho que foi o último ano que eu comecei a dar aquela melhorada, porque foi uma coisa terrível. Eu tive um problema de saúde, aí eu quase que voltei na síndrome do pânico, quase que eu voltei. Minha panela tá no fogo, tem que fazer rápido esse vídeo. E quase eu voltei, mas apareceu a gata novamente, porque periodicamente a gente ficava parado sem se falar, depois nós voltávamos a se falar, porque ela tem as coisas dela, claro. E eu falei assim, já tô melhor, né? Aí nós começamos a investir em nós, né? Por que investir em nós? Como foi uma coisa assim de amizade há muito tempo, né? De conversas e tal, então a gente já sabe bastante coisa um do outro. E foi aonde ficou legal, porque depois desse tempo pra cá, nossa, meu cérebro tem melhorado bastante, minha autoestima tem melhorado muito. Eu não conseguia me ver no espelho, é coisa que não ajuda também a pessoa, né? A figura não ajuda. E
era complicado, entendeu? Hoje não, hoje eu já tô bem, já tô melhor. Graças à minha família, a minha namorada agora, né, que tá sempre me apoiando. Minha mãe me dá um monte de função para fazer. E na hora você fica assim, pô, de novo, mas eu sei que é pra, né, pra manter eu, porque senão eu fico só dentro do quarto, entendeu? Aí é complicado. Para quem teve síndrome do pânico, para quem tá saindo do síndrome do pânico, é complicado ficar de pé, sair do quarto. Galera, eu tô olhando pra lá que eu tô com uma panela, né? Então, e aí é complicado a gente fazer essa parte, né? Eu acabei cortando porque eu fui ver uma panela ali, né? Mas esse vídeo aqui, vou deixar aqui pra vocês, ficou um corte meio estranho que eu tive que falei, mas tal. É que eu tô fazendo as coisas, mas eu quero soltar esse vídeo só para agradecer a minha família, agradecer a minha namorada hoje, que é minha namorada, foi minha amiga durante muito tempo, e hoje nós estamos juntos fazendo planos, tudo, tal, um carinho assim que eu nunca imaginei que ia ganhar dela, entendeu? E nossa, eu nunca imaginei que ela ia ser tão carinhosa comigo referente a relacionamento. Então eu agradeço muito a todo mundo, minha mãe, meu irmão, a minha família, meus filhos, tudo, que me ajudaram. Eu fiquei todo esse tempo em off, sem publicar vídeo, que na época eu caí naquele negócio dos haters, né? O pessoal que fica escrevendo um monte de coisa nos seus vídeos. E foi complicado naquela época lá. E eu já não tava com a cabeça boa, foi desistir do canal e tal. Mas eu prometo fazer um canal legal. E agora desabafado aqui com o que ocorreu comigo. E agora vocês vão entender. Se eu ficar, gente, se eu ficar uma semana, 2 semanas sem postar vídeo, é que vocês sabem já o que aconteceu, tá? Mas eu acho que não vai acontecer mais não. Porque eu não dou tempo, igual minha namorada tava falando pra mim. Aí o meu amor falou assim, eu não dou, você não me dá tempo de ficar triste, eu não dou tempo dela ficar triste. A gente não deixa um outro ficar triste, sabe? Tipo, quando vai começar a briga, a gente já, né? Tipo, igual vai começar um negocinho, já para, porque já um já pede desculpa, o outro já pede desculpa, entendeu? E uma coisa que ela falou assim pra mim, ela me incentivou, falou assim, eu sou sua fã número 1. Pô, não era o contrário, né, meu amor? Pô, mas tudo bem, vamos que vamos. E vocês vão ver a saga também do Dia dos Namorados pra me comprar presente, amor. O que eu vou comprar de presente da namorada, hein? Vamos que vamos. Entendeu? Então, vou deixar só esse vídeo, era um complemento do outro, do primeiro, que eu falei sobre o síndrome do pânico. Vou dei um resuminho aqui, como que eu saí, como que eu tava, como que eu, né, a história, como desenrolou, tá? E agora só peço para vocês aí que quiserem me acompanhar nessa minha saga de uma pessoa que saiu do pânico e vai recomeçar a fazer vídeos do YouTube. Vocês me acompanham, acessa aqui o sininho e inscreva-se, aí fica inscrito e aí a gente vai acompanhando comigo essa minha retomada pro YouTube, beleza? Fui!